Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 49 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da banca Quadrix. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a questão. Questão 49. Considerando as proposições P e Q, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de contradição. Então aqui nós temos 5 alternativas, cada alternativa apresenta uma proposição composta e nós queremos encontrar a contradição. A contradição vai ser a proposição composta que apresenta em sua última coluna da tabela verdade apenas valores lógicos falsos. Então, é isso que nós vamos procurar na questão. Aqui, nesse caso, eu vou considerar que você consegue construir a tabela verdade para todos os tipos de proposições compostas. Para a conjunção, que é o e, para a disjunção, que é o ou, disjunção exclusiva, que é o ou, o condicional, que é o se então, e para o bicondicional, que é o se e somente se. Então, sabendo construir todas as tabelas verdades, aí sim fazemos aqui a aplicação de acordo com as alternativas e conseguimos concluir se nós temos ou não uma contradição na alternativa. Lembrando que para cada uma dessas tabelas verdades existe um fator que você pode memorizar. Por exemplo, aqui na conjunção, o fator vai ser que a primeira linha é verdadeira. Só vai ficar verdadeiro quando ambas as proposições são verdadeiras. No caso da disjunção, que é o ou, nós só vamos ter a última linha falsa, porque eu preciso ter as duas proposições sendo falsas para poder o resultado lógico ser falso. No caso do ou, eu não posso ter os dois valores iguais. Se eu tiver os dois valores lógicos das proposições iguais, o resultado é falso. Então, quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro, fica falso. Quando eu tenho falso e falso, o resultado lógico também é falso, porque não pode ser igual. Tá? Tem que ser diferente para poder ser verdadeiro. Ou um ou outro. No caso do condicional, do se então, eu só tenho uma linha falsa, que é nessa situação aqui, ó, verdadeiro. Então, falso gera um resultado lógico falso. No caso do bicondicional, que é o se e somente se, para que fique verdadeiro, eu preciso que os dois aqui sejam iguais. Então, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, e falso com falso, o resultado lógico também é verdadeiro. Agora a gente vai fazer a aplicação na letra A. Tá? Aqui é uma questão que basicamente é uma revisão sobre tabela verdade. Então, na letra A, nós temos aqui uma conjunção, que é essa proposição aqui, certo? Uma disjunção, que é essa daqui, e nós temos o condicional entre as duas. Então, como é que a gente faz a aplicação? Colocamos aqui todas as possibilidades de valores lógicos para as duas proposições, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aí nós vamos fazer aqui a conjunção, que vai ser exatamente essa tabela verdade, a disjunção, que vai ser essa tabela verdade aqui, é só substituir, e depois nós fazemos o condicional entre as duas proposições. Então, vamos lá. Na minha proposição da conjunção, que é o e, vai ficar verdadeiro apenas na primeira linha, o restante falso. Na disjunção, só temos a última linha falsa, o restante dos casos verdadeiro. Agora eu vou fazer o condicional entre eles, entre os valores lógicos, tá? Sempre pensando aqui nos valores lógicos, então agora eu só vou precisar dessa parte e observando esses detalhes com relação a cada uma das tabelas. Eu só tenho uma linha que fica falsa aqui na minha proposição do tipo condicional. Se eu tiver verdadeiro e falso na sequência aqui, o resultado é falso. Se eu não tiver, todas elas vão ficar verdadeiras. Então, aqui nesse caso, todas as combinações aqui para o nosso condicional resultaram em verdadeiro. Então, nesse caso aqui, eu não tenho uma contradição, eu tenho uma tautologia. Tautologia é quando todos os valores aqui na última coluna ficam verdadeiros. Quando ficam todos falsos, é uma contradição. E se ficar os dois, é uma contingência. Então, a primeira letra aqui, a letra A, não é o que eu quero, não é a contradição. Vou fazer a letra B. Considero a proposição P e sua negação, e vou fazer a disjunção entre os dois, entre essa proposição e sua negação. Uma proposição ela pode ter dois valores lógicos, ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Sua negação, falsa e verdadeira. Agora eu vou fazer aqui a disjunção, sempre observando o seguinte: eu estou interessado nos valores lógicos. Então, ó, verdadeiro com falso gera um resultado lógico verdadeiro aqui na nossa disjunção. E falso com verdadeiro também gera um resultado lógico verdadeiro. Portanto, aqui nós também temos uma tautologia, não é a letra B.
Na letra C, eu vou ter a proposição P, que eu vou fazer o condicional entre as proposições Q, então P. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui nessa letra C? Eu vou considerar as duas proposições, certo? Então, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E agora eu vou fazer aqui, ó, o condicional entre a proposição Q, então P. Cuidado, esse condicional aqui não é igual a esse, tá? Ele está numa ordem invertida. Então, preferencialmente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os valores lógicos abaixo e vou ver qual é o resultado. Então, a proposição Q é verdadeira, a proposição P também é verdadeira. Qual é o resultado lógico de verdadeiro com verdadeiro? Fica verdadeiro. Então, a primeira linha é verdadeira. A segunda, eu vou ter aqui falso, então verdadeiro, porque eu tenho que pegar primeiro a proposição Q e depois a proposição P. Tá? Então, tenho falso com verdadeiro, resulta em verdadeiro. Beleza, coloca aqui o Vzinho. Agora, eu vou pegar o verdadeiro primeiro e depois o falso. Aí, para essa linha aqui, eu vou ter essa condição aqui, ó. Verdadeiro com falso, a única possibilidade que fica falso. Então, aqui fica falso e falso com falso fica verdadeiro. O resultado lógico que eu tenho aqui, dessa proposição, eu vou trabalhar com ele com a proposição P. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa proposição Q e vou trabalhar aqui, ó, com esse condicional. Vou trabalhar com esse condicional. Lembrando que no condicional eu estou preocupado apenas com o valor lógico verdadeiro, então falso, que gera para mim o resultado lógico falso. Se eu não tiver nenhum desses, todos os resultados lógicos aqui, todos eles serão verdadeiros. E aí nós vamos ter aqui uma tautologia e não uma contradição, que é o que aconteceu nesse caso. Agora nós temos a conjunção entre P e Q, e depois eu vou fazer o condicional com a proposição P. Então vamos lá. Considera as duas proposições, todas as possibilidades de valores lógicos. Essa parte aqui de considerar todas as possibilidades, isso é um treino. Como você está se preparando para fazer sua prova, é fundamental que você consiga fazer isso aqui várias vezes e de forma dinâmica. Tá? Vou fazer aqui a conjunção entre as duas proposições. Note que eu já faço com um pouco mais de velocidade, porque eu já sei aqui que a tabela da conjunção só tem a primeira linha verdadeira, o restante é falso. E agora eu vou fazer o condicional com a proposição P. Então, vou pegar esses valores lógicos da proposição P e vou colocar aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E vou fazer aqui o condicional para a gente verificar o que acontece. Então, fazendo aqui a nossa proposição condicional, o que aconteceu com o nosso condicional? Todos os resultados lógicos são verdadeiros. Todos eles são verdadeiros. Eu não tenho nenhuma situação que apresenta aí verdadeiro ou falso para ficar falso. Então, também temos uma tautologia. Então, nossa resposta vai ser a letra E e a gente vai fazer aqui a nossa resposta para a gente verificar. Considera aqui as duas proposições, P e Q. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Vou fazer a negação da proposição P, porque ela aparece aqui. Vou fazer a negação da proposição Q, porque ela aparece aqui. Então, vai ficar aqui falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aqui, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Fiz a negação. Agora, eu vou fazer a aplicação. Vou fazer primeiro P ou não Q, e depois eu vou fazer não P e Q. Sempre observando que eu estou em busca aqui dos valores lógicos, tá? Se você pensar em termos dos valores lógicos, pouco importa aqui o que está sendo dado, vai ficar bem simples. Então, vou trabalhar aqui com os valores lógicos, fazendo aqui P com não Q. Como é um ou, se tiver um verdadeiro, já me basta para que fique verdadeiro. Então, aqui aparece verdadeiro, aqui nessa proposição aparece o verdadeiro, e aqui os dois, ó, falso ou falso, é a única condição que fica falsa. Aqui eu já fiz, agora eu vou fazer a conjunção. A conjunção, ela vai ser feita entre não P, que é essa proposição, e a proposição Q. O que eu preciso observar aqui nessa combinação? Como é uma conjunção, só fica verdadeiro se eu tiver ambas verdadeiras. Então, essa linha aqui é verdadeira, e no restante das situações, eu posso colocar um falso. Beleza, coloquei o falso, agora eu vou fazer o bicondicional entre essas duas proposições para finalizar.
Aqui vai ser o bicondicional em todos eles. E eu estou interessado no valor lógico. Quando eu tenho os dois valores lógicos iguais, fica verdadeiro. Quando eu tenho aqui falso, falso, também fica verdadeiro. Como aqui todas as combinações são distintas, verdadeiro com falso e falso com verdadeiro, significa que todas as respostas aqui, ó, todas as combinações para um bicondicional, para um se e somente se, resultam em falso. Então, aqui achamos a nossa contradição. Ela aparece certinho mesmo aqui na letra E. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Caso você tenha dúvidas a respeito de tabela verdade, aqui no canal tem uma aula sobre tabela verdade e também tem uma playlist com resoluções de questões sobre esse tema. É um tema que é importantíssimo para poder você desenvolver essa parte de raciocínio lógico para questões mais avançadas. Então, espero que você tenha compreendido toda a resolução, tenha paciência para estudar, para se preparar de forma correta e te vejo na resolução da questão 50.